Você tem certeza de que ele não está respirando? Eu não sei. Sendo honesta, por um instante pareceu que ele riu ao dizer que o filho não respirava. Claramente, Angela e Michael não eram nem de longe os pais do ano. Eles não deveriam ter sido pais dessas crianças autistas, mas não são assassinos. Boas-vindas a quem chegou agora e boas-vindas de volta. E obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre um menininho de 8 anos com autismo que foi morto por sua madrasta malvada e por seu pai, que trabalhava para o Departamento de Polícia de Nova York. Esta é a história de Thomas Valva. Thomas, ou Tommy, Justin Valva, nasceu em Long Island, Nova York, no dia 14 de setembro de 2011, filho de sua mãe, Justina Zucbo Valva, e de seu pai, Michael Valva. Ele amava a cor azul, carros, caminhões de bombeiros e jogar futebol. Thomas tinha 2 irmãos, Anthony, o mais velho, e Andrew, o mais novo. Thomas e seu irmão Anthony foram diagnosticados com autismo. A mãe de Thomas era uma imigrante polonesa e trabalhava como agente penitenciária. O pai dele, Michael, era policial do NYPD. O casal se casou em 2004 e teve 3 filhos juntos. Por volta de 2011, eles começaram a ter problemas sérios, pois a raiva de Michael foi ficando cada vez pior. Ele abusava verbalmente de sua esposa, mas continuaram juntos tentando fazer o relacionamento funcionar. No entanto, no final de 2014, Michael começou a ter um caso com uma mulher chamada Angela Paulina. Quando Justina descobriu sobre isso, ela decidiu que já tinha aguentado o suficiente e que finalmente era hora de deixar o marido. Eles pediram o divórcio oficialmente em dezembro de 2015. Foi também por essa época que começou a amarga batalha judicial do casal pela guarda dos meninos. Em setembro de 2017, depois que Michael acusou Justina de impedir que as crianças o vissem, um juiz concedeu ao pai a guarda total temporária. Justina só podia visitar os filhos sem supervisão a cada 2 finais de semana. Então, os meninos passaram a morar com o pai, a namorada dele, Angela, e as 3 filhas pequenas dela. Michael também tirou Thomas e o irmão dele, Anthony, da escola especializada em Manhattan para autismo e os matriculou em uma escola primária do condado de Suffolk. Justina estava extremamente abalada e continuou tentando lutar pela guarda dos 3 filhos. Mas ela também sabia que não podia pagar pela mesma assistência jurídica que o ex-marido, Michael, podia. Pouco depois que Thomas e seus irmãos começaram a morar com o pai em tempo integral, Michael começou a acusar Justina de machucar as crianças, provavelmente numa tentativa de obter a guarda permanente total. Ele alegou que Justina estava batendo neles e os envenenando com um remédio marrom tóxico. Michael afirmou que sua ex-esposa estava sofrendo de uma doença mental que estava piorando, o que a deixava incapaz de cuidar das crianças. Mas quando os funcionários do Serviço de Proteção à Criança foram falar com Thomas e seu irmão mais velho, eles disseram que amavam a mãe, não tinham medo dela e que ela nunca os machucou. Segundo Justina, assistentes sociais afirmaram que ela tinha doença mental, bebia em excesso e agia de forma errática. Portanto, eles nunca quiseram levar a sério nada do que ela dizia. A questão é que a mãe passou por todas as verificações necessárias para conseguir um emprego como agente penitenciária. Ela foi considerada livre de qualquer doença mental e totalmente capaz de desempenhar seu trabalho. Justina também disse que nunca havia conversado pessoalmente com os funcionários que escreveram essas coisas sobre ela nos relatórios. De qualquer forma, em janeiro de 2018, a mãe teve suas visitas supervisionadas aos filhos revogadas por um juiz. Então, os meninos foram autorizados a ficar com o pai. Mesmo que Justina estivesse fazendo várias denúncias preocupantes por conta própria ao conselho tutelar, após apenas um mês sob a guarda de Michael, todos os 3 meninos haviam perdido bastante peso.
Anthony, que tinha 8 anos, perdeu 6 quilos. Thomas, que tinha 6 anos, perdeu 2 quilos. E Andrew, que tinha 4 anos, havia perdido 1,7 quilo. Justina também relatou que Michael e sua namorada estavam batendo nas crianças na cabeça, nas mãos e nas costas. Colocavam as crianças de castigo por muito tempo, sem comida, água ou sapatos, obrigando-as a ficar em pé no quintal, até no frio. No entanto, o caso seria encerrado apenas 2 dias depois de ter sido aberto, algo que acabou se tornando bastante comum. Conforme Justina abria mais casos no Serviço de Proteção à Criança, eles eram encerrados após 1 ou 2 dias. E isso acontecia mesmo depois que Justina entregava um pendrive para os agentes do Serviço de Proteção à Criança, com mais de 320 arquivos, que, segundo ela, provavam que Michael e Angela estavam batendo nas crianças. A mãe entregava ao Serviço de Proteção à Criança gravações de áudio de Michael e Angela tentando fazer a cabeça dos meninos contra ela. Eles faziam isso fazendo os meninos repetirem frases como "Eu não amo a mamãe e a mamãe é má". Em uma das gravações, também parece que Michael está negando água para um dos filhos até ouvir o que quer. Quem você ama? Papai e Angela. Com quem você quer ficar? Papai e Anthony. De quem você sente saudade? Diane e Andrew. Com quem você quer morar? Papai. Mamãe é má. Mamãe é má. Mamãe me bate. Mamãe me bate. Mamãe, não me toque, mamãe. Não me toque. Eu amo Angela. Eu amo Angela. Eu amo papai. Eu amo o papai. O que você diz, Anthony? Eu amo Angela. Eu não consigo te ouvir. A mamãe diz: Deixa eu falar. eu amo Angela. Mais alto, Anthony. Anthony, eu amo Angela. Eu amo Angela. Eu amo o papai. Eu amo o papai. Eu te amo, Anthony. Eu te amo. Posso pegar mais um pouco de água para me ajudar? Vou pegar mais água pra você. Anthony, você me ama? Ainda não. Você me ama? Comece. Comece, diga. Eu te amo. Eu te amo. Papai, obrigado. Eu te amo, Andrew. Outra pessoa, não. Não, quando alguém diz que te ama. Ninguém sabe. Isso mesmo, mamãe acertou. E Anthony, tente de novo. Eu te amo, Andrew. Diga, eu te amo. Papai. Eu te amo, papai. Isso aí. I love you. Love you. Thank you. I want more water. I wish I know. So you got water? I'm gonna get you some water. Mesmo com essas gravações, parece que o Conselho Tutelar simplesmente não se importou. Desesperada para ser ouvida e proteger seus filhos, Angela criou uma página nas redes sociais chamada Stand Against Child Abuse, onde começou a documentar tudo o que os meninos lhe contavam sobre Michael e Angela. Justina gravou vários vídeos em que seus filhos diziam que o pai deles os privava de comida e água. Papai, casa do papai, você não estava. A gente só teve um acidente de xixi. Isso não é ser um menino mau. Mas mamãe, o que foi, bebê? Mamãe brigou comigo. O que aconteceu? E então ele não queria que eu tomasse café da manhã nem nada. Ele não queria que você tomasse café da manhã? Tenho certeza. Você estava com fome? Não, eu estou com fome. Preto, azul, rosa, amarelo, azul, verde. Às vezes, diziam aos meninos que eles não podiam ver a mãe e negavam comida se eles dissessem que sentiam falta dela ou a abraçassem. Ele disse que não posso trabalhar com você. Tudo bem, Poker. Sinto sua falta e te amo, mamãe. Por quê? Eu não sei. Por quê? Por que ele diria isso? Eu não vou. Eu vou escolher o laranja. Gente, Mamãe, Anthony te ama. tudo bem. Você só quer brincar com a bola. Mamãe. Gente, vocês sabem que isso não é verdade? Você sempre pode abraçar a mamãe. Beije a mamãe e diga pra mamãe que você ama a mamãe e sente saudade da mamãe, né? Certo. É. O que vai acontecer se você me disser que me ama e sente minha falta e me der um beijo e um abraço? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Aí o papai vai me colocar pra fora. Pra fora? Sim, Onde? no quintal. Onde no quintal?
Mamãe, ali. O que tem no quintal? Carros. E eu nunca posso brincar nos carros se eu estiver, tipo, amarrada lá fora. Meu Deus, é como uma prisão. Eu sei, é como uma prisão. Mas aparentemente, as filhas pequenas de Angela estavam até dizendo coisas para os meninos, tipo que queriam que Justina morresse. Dona Joana quer que eu derrube ela e eu também vou derrubar ela. Quem disse isso? Quem está dizendo isso? Joana, A Joana quer que você me derrube. pelo que entendi, de novo. De novo, eu vou subir. E eu vou chegar. Por isso ela quer que você me empurre para baixo? Porque pegue uma porção. Ela quer que você esteja morto. Ela quer que eu morra. Morto? É. Ela disse isso pra você? Sim. O que ela disse? Ela disse, eu quero que você esteja morto. Ela te disse que quer que eu esteja morto? Sim. Não, mamãe. E eu não quero que você esteja... E eu não quero que você seja assim. Não, mamãe, Deus. Mamãe, eu vou te derrubar, de verdade, com licença. Mamãe! Eu ainda vou te derrubar, mamãe. Isso não é legal o que ela está te dizendo. Mamãe, eu vou te derrubar. Mamãe. Justina estava encontrando hematomas nos corpos dos filhos, e eles estavam sempre cansados, com frio, com fome e às vezes até cobertos de urina. Ela também duvidava que Michael e Angela acreditassem no diagnóstico de autismo do filho. Thomas apareceu com hematomas após apanhar no dia anterior. Ele disse que o pai o agrediu 12 vezes e que sentia tanta dor que mal conseguia andar. Mas uma agente do Serviço de Proteção Infantil supostamente disse à mãe dele que um dos pais tinha permissão legal para bater em uma criança, então não havia nada que eles pudessem fazer. Entre 2015 e 2019, Justina ligou para o 190 em relação ao seu ex-marido Michael mais de 20 vezes, principalmente porque o pai estava tentando impedir que os filhos vissem ela. Justina chegou a registrar uma queixa contra o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, mas ela foi arquivada logo após ser constatado que eles agiram de forma adequada. Justina registrou em vídeos como Michael segurava as mãos do filho deles e as apertava para que ele não pudesse correr até ela. Ele apertava as mãos deles tão forte que também os fazia chorar. Assim ele podia dizer que eles não queriam ver a mãe. Oi, Anthony. Oi, Anthony. Isso é vídeo. Vai rápido, depressa. Vai, querida. Oi, Beck. Oi, Andrew. Deixa ele ir. Oi, Andrew. Deixe-os ir, eles podem vir até mim. Deixe ele ir. Deixe ele ir. Ele quer vir aqui, Andrew. Deixe ele ir. O que você está fazendo com eles? Vem aqui, meu bem. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Não, ele não está chorando. Esse é o som da Beck. Beck, não faça isso, não. Ele não está chorando porque vai voltar. Você está despindo eles. Eu te peguei. Rápido, vamos. Vamos falar com ele. Mas não foi só a mãe que notou o maltratamento de Michael com os filhos. Funcionários da escola começaram a perceber que eles estavam indo para a aula com fome e cheirando a urina e fezes. Eles pareciam estar ficando mais magros e vasculhavam o chão depois do almoço na esperança de encontrar qualquer comida. As professoras disseram que os meninos estavam constantemente reclamando de fome, então elas lhes davam lanches. Mas quando Angela descobriu isso, ela começou a gritar e berrar, dizendo que os meninos eram apenas mentirosos manipuladores. Thomas e seus irmãos relataram às professoras que eles se metiam em problemas por tudo em casa, inclusive por não chamarem Angela de mãe, por não dizerem bom dia ou por não usarem boas maneiras. Uma vez, em janeiro de 2019, Thomas, de 7 anos, foi para a escola com um olho roxo. Após a notificação ao Serviço de Proteção à Criança, Michael afirmou aos assistentes sociais que foi só um acidente no parquinho. Portanto, foi determinado que o caso não atingia o nível de perigo imediato ou iminente, nem de dano grave, e ele foi encerrado. Em fevereiro, um mês depois, relataram que Anthony, irmão de Thomas, foi à escola com a mochila molhada de urina. O garotinho disse que foi forçado a ficar na garagem e não tinha acesso ao banheiro. Em maio de 2019, Anthony disse à professora que não tomou café da manhã porque estava em cima do colchão. Ele disse que esse colchão ficava na garagem e que ele era mandado para lá por dias ou até mesmo semanas se tivesse algum acidente.
Depois ele falou que não deveria comentar sobre a garagem. Também em maio, outra pessoa ligou para o CPS e relatou que Thomas tinha uma marca na testa, que foi causada por Michael ao jogar sua mochila nele. Michael disse que foi Anthony quem jogou a mochila em Thomas, mas depois ele se recusou a deixar os meninos serem entrevistados. Depois disso, o caso foi encerrado e marcado como infundado. Houveram muitas vezes em que Thomas e seus irmãos foram para a escola com vários hematomas pelo corpo, mas eles sempre diziam aos professores que não podiam ir ver a enfermeira. No dia 7 de junho de 2019, Anthony chegou à escola com o nariz inchado e sangrando. Quando os professores sugeriram que ele fosse até a enfermaria, ele começou a gritar. Michael afirmou que seu filho simplesmente acordou com o ferimento. Por isso, os funcionários da escola ligaram várias vezes para o conselho tutelar. Entre as ligações deles e as ligações de Justina, o órgão foi contatado mais de 50 vezes em relação a Tomás e seus irmãos. Mas nunca fizeram nada para protegê-los, provavelmente porque Michael era policial. Em abril de 2019, um juiz chegou a ordenar que o Conselho Tutelar investigasse as denúncias feitas por Justina e pela escola. Mesmo assim, por algum motivo, o caso envolvendo Tomás e seus irmãos foi encerrado definitivamente em janeiro de 2020. Poucos dias depois, em 17 de janeiro de 2020, às 9h46 da manhã, Michael ligou para o 911. Ele pediu uma ambulância para sua casa e disse que seu filho de 8 anos tinha caído, batido a cabeça e agora não estava respirando. Polícia 843, qual é o local da emergência? Olá, você precisa da polícia? Preciso de ambulância urgente. Meu filho não respira. Ok, fique na linha. Seu filho não respira? Qual a idade dele? Quantos anos ele tem? 8. Ei. Ele caiu. Ele bateu a cabeça. Ele está bem? Tudo bem. A primeira coisa que fiz foi dar banho nele para tentar ajudar um pouco. Parou de respirar. Tudo bem. RCP. Bombeiros do Condado 50, qual o endereço da emergência? 11 Bittersweet Lane, Cinema Richards, Nova York, 11.934. 11 Bittersweet, rua mais próxima, na esquina. Sim. Você também é de Barbary? Claro. Qual é o seu nome? Meu nome é Michael. Eu sou policial da cidade de Nova York. Meu filho, eu acho que eu não sei se ele está respirando ou não. Eu não sei se o coração dele parou. Ele caiu. No caminho para o ônibus, ele bateu a cabeça bem forte. Eu trouxe ele para dentro e estou fazendo RCP agora. Certo, quantos anos ele tem? 8 anos de idade. Tudo bem. O senhor precisa de alguma orientação? Eu só preciso que alguém venha rápido. Ouça, eu já os enviei, tudo bem? A ajuda já está a caminho. O senhor precisa de mais algum tipo de ajuda? As equipes de emergência correram para o local e o garotinho foi encontrado deitado no chão, nu, exceto por uma calça de moletom que estava abaixada até os tornozelos. Infelizmente, já era tarde demais para Thomas, e ele seria declarado morto. Quando o menino de 8 anos foi levado ao hospital, sua temperatura corporal estava em apenas 24 graus Celsius. Ele também tinha ferimentos no rosto, joelhos, cotovelos e nas laterais do corpo. Os investigadores falaram com Michael, pai de Tomás, que disse que o filho esperava o ônibus escolar do lado de fora, enquanto ele lavava a louça dentro de casa e se virou por 1 minuto. E durante esse tempo, Tomás caiu na entrada da garagem. Quando ele saiu para buscar o filho, ele estava com arranhões no rosto, chorando e tinha feito cocô nas calças. Então Michael levou Tomás para o banheiro do porão e o limpou. O pai afirmou que o filho estava um pouco cambaleante e reclamando de frio. Então o banho começou no chuveiro e logo se transformou em um banho morno de banheira. Mas o estado dele piorou, então Michael decidiu chamar Angela. Quando voltou, Tomás estava inconsciente e caído na banheira. Então ele o tirou da banheira, enrolou em cobertores e o colocou na sala de estar. Mas pouco depois, Tomás parou de respirar. Então Michael ligou para o 911 e fez massagem cardíaca. A questão é que quando os serviços de emergência chegaram à casa, Miguel não estava fazendo massagem cardíaca em seu filho. Em vez disso, ele estava ao telefone. O pai também esperou pelo menos 1 hora depois que Tomás morreu para pedir ajuda. Então, quando Michael foi questionado pelos socorristas sobre como estava se sentindo, ele respondeu: "Já passei por coisas mais estressantes do que isso." Angela, que estava sendo tratada no hospital por ansiedade devido aos acontecimentos da manhã, contou à polícia uma história semelhante à de Michael.
Ela também, um pouco hesitante, deu a eles acesso às câmeras de segurança da casa. E foi exatamente aí que eles encontraram várias gravações incriminadoras feitas por toda a residência. O que as detetives não encontraram foi qualquer evidência de que Tomás tivesse caído na entrada da garagem. Não havia sangue nem marcas no chão. Imagens de vídeo monitoramento obtidas depois na casa de um vizinho também não mostraram uma criança caindo no cimento. Além disso, os ferimentos de Tomás não correspondiam à história que Michael contou às investigadoras. Alguns dias depois que Angela forneceu voluntariamente à polícia as informações para acessar e visualizar as gravações da segurança da casa, outra pessoa entrou misteriosamente, mudou a senha e apagou várias gravações. Felizmente, isso ocorreu após as detetives obterem o que precisavam. Em muitos dos vídeos de vigilância da casa, Michael e Angela foram vistos gritando com as crianças, até mesmo com as 3 filhas de Angela. No entanto, Thomas e seus irmãos eram os únicos que sofriam abuso físico. Nos vídeos, os pais são vistos arrastando os meninos pelo chão, jogando-os no chão, negando comida e água, trancando-os em seus quartos e obrigando-os a usar fraldas. Enquanto estavam em seus quartos, eles não podiam sair nem para usar o banheiro, então tinham que usar um tapete higiênico de cachorro ou uma fralda. Uma câmera da garagem estava rotulada como quarto das crianças, e ela mostrava várias noites em que Tomás e Anthony foram obrigados a dormir na garagem, no frio congelante, sem travesseiros, sem cobertores e sem roupas. No dia anterior à morte de Tomás, ele e o irmão foram vistos de novo na garagem. Dessa vez, eles foram mandados para lá logo depois da escola e foram obrigados a ficar lá por 16 horas, sem aquecimento, sem acesso ao banheiro, sem colchão e em uma temperatura de 19 graus. Devido ao fato de ter sido impedido de usar o banheiro e estar morrendo de frio, na manhã seguinte Tomás sujou as calças. Imagens das câmeras de segurança da casa mostram Angela na cozinha pagando contas, sabendo muito bem da condição do garotinho, mas não fazendo nada para ajudá-lo. Nesse momento, Tomás já estava tendo dificuldade para andar, e uma das outras crianças perguntou a Angela o motivo. Ela respondeu, porque ele está com hipotermia. Hipotérmico significa que você está congelando. Tomaria banho frio quando está congelando lá fora? Você fica com hipotermia. Antes disso, Michael foi visto por uma câmera externa, jogando água gelada em Thomas com uma mangueira. E Angela foi ouvida repreendendo Michael por gritar alto demais, porque ela tinha medo que os vizinhos pudessem ouvir. Em outros trechos de áudio da vigilância doméstica, Michael pode ser ouvido dizendo: "Ele continua caindo de cara no concreto." E Angela responde: "Você sabe por que ele está caindo?" Ao que Michael diz: "Porque ele está com frio." "Ah, coitadinho, que se dane." Menos de uma hora antes de Thomas morrer, Michael foi ouvido em um vídeo gritando com seu filho e dizendo: "Seu desgraçado, levanta, levanta, seu porco de merda, levanta." Quando Thomas ficou inconsciente, Michael finalmente o trouxe para dentro e o colocou em uma banheira cheia de água morna. Durante todo esse tempo, Angela foi vista na mesma sala, apenas se maquiando tranquilamente diante do espelho. Diversas mensagens de texto trocadas entre Michael e Angela foram obtidas pelos detetives. Nelas, eles expressavam sua crescente frustração com os episódios em que Thomas fazia nas calças. Em 16 de novembro de 2019, Michael descobriu que Thomas e um de seus irmãos haviam sujado as calças. Então, ele mandou uma mensagem para Angela dizendo: "Vou bater neles de novo. Conversar não adianta. Talvez deixar a cara deles ensanguentada funcione. Diga pra eles que vou dar uma surra neles de novo. Como eu disse, vou bater neles com um cinto." Em 24 de janeiro foi divulgado o laudo da autópsia de Thomas, que determinou morte por hipotermia. Ele também tinha hematomas na cabeça, testa, nariz, pálpebra e lábio superior. Ele também apresentava outras lesões recentes, mas não por quedas. Foram causadas por pancadas. A morte dele foi determinada como homicídio. Enquanto os detetives aguardavam os resultados da autópsia e montavam um caso contra Michael e Angela, o casal dizia a todos que Thomas estava com ótima saúde e estava bem até morrer. O advogado de Michael divulgou um comunicado dizendo que ele era um ótimo e amoroso pai, que estava muito abalado emocionalmente com a morte do filho.
Depois, Michael até criou um GoFundMe pedindo doações para ajudar a pagar o funeral do filho, cuja morte ele alegou ter sido resultado de um trágico acidente. Ele acabou recebendo mais de $10 mil em doações antes que a página fosse encerrada e o dinheiro fosse devolvido. Mas assim que a autópsia de Thomas foi divulgada em janeiro de 2020, tanto Michael Velva quanto Angela Polina foram presos. Foram acusados de homicídio em segundo grau e 4 acusações de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Eles foram mantidos sob custódia sem direito à fiança. Os irmãos de Thomas também foram reunidos com a mãe, a quem não viam há quase 2 anos. Eles também foram colocados em terapia, onde foram diagnosticados com TPT devido a tudo o que passaram. A mãe deles, Justina, passou a relatar o que os meninos tinham contado a ela e a terapeuta. Ela disse que os irmãos sobreviventes de Thomas relataram que foram levados para 2 ou 3 casas diferentes, pertencentes a adultos conhecidos por Michael e Angela. Em uma das casas, havia 4 pessoas que pegaram os meninos e os colocaram nus em gaiolas. Eles então torturavam e agrediam os meninos de forma tão brutal que às vezes as crianças nem conseguiam andar depois. Alegaram que Michael e Angela tinham ligação com esses adultos por câmeras. Enquanto estavam lá, eles foram privados de comida e do banheiro, mas eram forçados a comer pimentas ardidas, vinagre e as próprias fezes. Justina também descobriu que Michael recebeu vários depósitos grandes em sua conta bancária ao longo dos últimos anos. Algo que não poderia ser explicado apenas com o salário de um policial. Meus filhos basicamente foram deixados morrer de fome. Justina Valva não pode trazer de volta seu filho Thomas, de 8 anos, aluno com necessidades especiais e autismo leve. Mas ela pode exigir responsabilidade dos assistentes sociais e juízes que deram a guarda de seus 3 filhos ao ex-marido Michael Valva e à namorada dele, Angela Polina. O que você tem a dizer em sua defesa? Valva disse que seu filho de 10 anos também foi forçado a ficar na garagem gelada de Michael Valva. Ele tinha marcas de congelamento nas mãos, nas pernas. O Distrito Escolar de East Mauritius expressou preocupação com os 2 meninos mais velhos nesta carta, enviada em abril de 2018. Eles estavam procurando comida no chão da sala de aula, no lixo. Eles estavam indo para a escola usando fraldas. Angela Polina, que já trabalhou como faturista em hospital, também tinha 3 filhas morando na casa. Gino Cali é o pai da mais nova, que agora tem 8 anos. Observava fisicamente a Angela. Isso era comum entre as meninas, antes dos meninos se envolverem e antes de minha filha nascer. Ela agredia uma das meninas e eu separava. Depois era ameaçado de que ela ia ligar para o Pete, por favor. Justina Valva diz que os registros bancários do Chase revelam grandes quantias de dinheiro nas contas do ex-marido nos últimos anos e questiona a origem desses valores com o salário de policial. Depósitos mensais de 30 mil a 130 mil dólares chegam de fontes desconhecidas. Valva contou que ficou preocupada com possível abuso sexual dos filhos após um deles relatar isso em 2016. Acabei de ser gravado pelado com a câmera preta. Agora seus 2 filhos sobreviventes estão de volta com ela. O primeiro café da manhã foi de partir o coração, porque vi meus filhos comendo tão rápido. Anthony comeu 2 tigelas enormes de cereal e perguntava: quando é o jantar? Quando é o almoço? O dano foi muito grave. Eles precisarão de terapia prolongada com um excelente especialista? Dizem que a mãe escreveu uma carta para o promotor do condado de Suffolk, implorando para que investigassem essas acusações. No entanto, nada nunca aconteceu. Ela fez um boletim de ocorrência e levou os meninos ao hospital infantil para exames de abuso sexual. Justina relatou que, apesar de terem coletado amostras de seus filhos, nunca as enviaram para análise. O julgamento de Michael começou em setembro de 2022 e sua defesa alegou que ele nunca teve a intenção de matar Tomás. Na verdade, ele apenas corrigiu o comportamento de Tomás de forma inadequada, colocando-o em uma garagem fria. Quando todas as imagens das câmeras de segurança internas foram exibidas ao júri, ficou claro que Michael merecia ser condenado pelas acusações que enfrentava. Durante o julgamento, foi descoberto que havia um terceiro adulto morando na casa na época em que Tomás morreu. Edward Consolo, que é casado com a prima de Angela, morava na casa dos Valva de 3 a 4 dias por semana. Aparentemente, ele estava no trabalho no momento em que Tomás morreu, mas antes disso, já morava lá há cerca de 15 meses. Edward testemunhou durante o julgamento e disse que Angela era a principal disciplinadora das crianças e que ela era bastante agressiva com elas.
Edward disse sobre Angela que ela frequentemente perdia o controle e um grande gatilho para ela eram os problemas dos meninos no banheiro. Edward afirmou que já viu Michael lavando os filhos com uma mangueira do lado de fora várias vezes. Edward tinha visto sinais de Tomás e Anthony morando na garagem apenas alguns meses depois que ele se mudou. Ao final do julgamento, Michael foi considerado culpado pelas acusações e, posteriormente, foi condenado a uma pena que variava de 25 anos à prisão perpétua. Angela iria a julgamento em abril de 2023 e, durante esse período, ela prestaria depoimento em sua própria defesa. Ela admitiu que havia apagado imagens das câmeras de vigilância da casa. Ela também disse que não percebeu que expulsar os meninos para a garagem por semanas a fio era errado até depois que Tomás foi declarado morto no hospital. Ela admitiu que a forma como disciplinou os meninos foi cruel, mas ainda assim não era ela a responsável pela morte de Tomás. Michael foi. Foram ouvidos depoimentos de vários membros da família, e todos disseram que Angela sempre odiou os filhos de Michael. No final, ela foi considerada culpada pelas acusações e também foi condenada a uma pena que variava de 25 anos à prisão perpétua. Tomás não estava cercado de amor no dia em que morreu, como deveria ter estado. Ele estava cercado por nada além de pura maldade. Maldade nas mãos de Paulina, que, segundo o juiz, torturou Tomás e seu irmão mais velho, ambos no espectro do autismo, forçando-os a dormir na garagem da família sem aquecimento. Esta foi a última foto de Tomás. Ele morreu de frio no dia seguinte. Minha única tristeza, Paulina, é que lá não tem uma garagem sem aquecimento, sem colchão, sem cobertores e sem travesseiros. Ela merece isso e deveria estar presa numa garagem. Em junho de 2020, Justina, mãe de Thomas, entrou com uma ação federal por morte indevida contra Michael, Angela e funcionários dos Serviços de Proteção à Criança. O processo alegava que anos de abuso foram ignorados, apesar de várias denúncias terem sido feitas. A ação pedia 200 milhões em indenização. No final de 2025, Justina recebeu uma proposta de acordo no valor de 9 milhões de dólares. E, embora ela tenha concordado com o valor, recusou-se a assinar os documentos que lhe foram apresentados porque eles não abordavam a dor e o sofrimento que tanto ela quanto seus 2 filhos sobreviventes haviam passado. Desde então, Justina tem tentado trabalhar com os réus para finalizar o processo, mas isso ainda não aconteceu. O funeral de Tomás ocorreu em 30 de janeiro de 2020 na igreja de Santa Elizabeth, em Melville, Nova York. Depois foi enterrado no cemitério de São Carlos, em East Farmingdale. Obrigada por ouvir a história de Tomás. É tão revoltante que as autoridades acreditaram em Michael, várias vezes, provavelmente porque ele era policial. Havia muitas evidências de várias pessoas de que Tomás e seus irmãos estavam sendo abusados pelo pai, o que deveria ter garantido que Michael perdesse seus direitos parentais para sempre. O que você acha desse caso? Se você gosta de True Crime e quer me ouvir falar disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por acompanhar a Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então, confira em patreon.com a Wicked World ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de história que gostaria de me ver abordar? Se tiver, me envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.